A gente costuma brincar aqui no canal a respeito de uma fala do Juninho Paulista pós-Copa do Mundo, né? Ele era diretor técnico da seleção, quando ele explicou o porquê do Gabriel Magalhães não ter sido convocado. E aí ele explica toda a situação do nascimento da filha do Gabriel Magalhães, que ele preferiu ver a filha nascer do que defender a seleção, né? E aí, tipo, ele diz, escolhas, né? Bom, e eu tinha escolhido, no final desse ano, não sofrer mais com futebol. Eu tinha dito pra mim mesmo, bom, daqui pra frente é só prazer. Bastou um jogo do São Paulo Futebol Clube, que tudo foi por água abaixo. Pois é, ontem a equipe foi até Goiânia jogar contra o Goiás, no estádio da Serrinha, o Ailé Pinheiro, e... enfim, eu não sei o que foi aquilo que aconteceu, eu só sei que futebol não é isso que aconteceu. É uma partida horrorosa do São Paulo, muita morosidade, um time completamente desinteressado, sem vontade, enfim, parece que o ano acabou para os caras, eles ainda têm que conseguir 9 pontos, é só isso que a gente espera, 9 pontos. Porque com esses 9 pontos o time está com 35 hoje, vai a 44, e praticamente ficaria a 2 empates ali de conquistar os fatídicos 46 pontos, os benditos 46 pontos que livraria o time do rebaixamento, né? Porque essa ameaça, por mais que eu acho que seja distante, ela ainda existe. O São Paulo está a 5 pontos da zona de rebaixamento, né? O Santos é a primeira equipe, tem 30, o São Paulo tem 35, então esses 9 pontos aí deixariam o São Paulo numa situação tranquila, o time poderia pensar já no ano de 2024. A questão é que nos próximos 3 jogos, 2 são fora de casa. Um faz agora no sábado contra o Grêmio, jogo no Morumbi, e aí depois visita Palmeiras no Allianz Parque e Atlético Paranaense na Liga Arena. 2 jogos dificílimos, estádios em que o São Paulo tem um retrospecto horroroso. Nos últimos anos até a coisa foi até favorável ao São Paulo, os jogos no Allianz têm sido bons, né, de uma certa maneira. O São Paulo conseguiu classificações do Allianz, enfim. Tem sido jogos interessantes de se acompanhar, mas o fato é que o retrospecto é ruim e o São Paulo, nesse brasileiro, tem um retrospecto horroroso fora de casa. Então são jogos para a gente ficar preocupados. Mas é isso, se conseguir 2 empates, ainda que não vença, acho que já são resultados positivos, porque esse time fora de casa é uma nulidade. É impressionante como o time não existe, cara. É inacreditável. O time realmente é o time do home office. A piada, ela realmente se faz verdadeira, porque é impressionante como, em termos de movimentação, de atenção, de vontade, o time é outro, cara. Que partida medonha. A gente viu o Brasil, Uruguai e Brasil na terça-feira, e São Paulo aliás, Goiás e São Paulo parecia uma continuação, uma DLC de Uruguai e Brasil, porque foi o mesmo cenário. O Goiás se fechou, conseguiu achar um gol também inacreditável no primeiro tempo, com 9 minutos de partida. Aquele cara nunca mais ia acertar um chute daquele. O Hugo, lateral esquerdo. E a partir dali o Goiás controlou o jogo, muito sem a posse. O São Paulo não conseguiu furar a defesa do Goiás. Defesa essa que já havia tomado 6 gols do Bahia e é uma das mais vazadas desse campeonato. Tomou 5 do Palmeiras, tomou 4 do Santos, enfim, as maiores goleadas aí, os placares mais elásticos do brasileiro tem o Goiás no meio, é impressionante. E o São Paulo não conseguiu furar essa defesa. Então é inacreditável. Ontem foi testada uma formação com Luciano e Lucas no time titular, né? O Luciano, em tese, começou como centroavante, mas ele saía muito da área e quem aproveitava esse espaço era o Lucas. Só que não funcionou. O Lucas pouco participou do jogo no primeiro tempo. O Luciano, quando participou, foi peça nula, porque ele também ficava preso na marcação. Os pontas também não funcionaram, Nestor e Wellington Rato. Então ficou um jogo ruim. São Paulo com pouca profundidade, não conseguia criar. Quando criava era por dentro, porque o Wellington Rato afunilava. E o Nestor também, então ficava muito congestionado o setor. E aí ainda tinha o Luciano, que vinha sair da área. E aí matava o Lucas, que ficava ali preso na marcação, tendo que brigar com o zagueiro. Não é a característica dele, ele é um cara de velocidade. Enfim, quando entrou o Erisson até deu uma melhorada. O São Paulo conseguiu ali no comecinho do segundo tempo até ter algumas movimentações interessantes, mas também nada que fizesse com que a equipe merecesse um empate. Ficou nisso aí mesmo. São Paulo
perdeu por 2-0, tomou um segundo gol no final do primeiro tempo ainda, que foi o gol definitivo que selou o placar, ainda quase tomou o terceiro, e agora volta para o Morumbi precisando vencer o Grêmio, que está numa fase aí ruim, né? Depois do Grenal, a equipe parece que está num momento ali de turbulência. O Renato Gaúcho deixou o Grenal sem fazer a coletiva, isso irritou o presidente, que teria pedido para ele fazer. Aí ontem o time perdeu em casa para o Atlético Paranaense de virada, e com polêmicas de arbitragem, enfim, o Grêmio vive um momento ruim. Mas o São Paulo também é o time que mais ressuscita mortos nesse Brasileirão, né? O Goiás também fazia 2 meses que não vencia uma partida, ainda não tinha vencido no retorno. Quem que ele foi vencer? O São Paulo. Então é complicado, o São Paulo vai ter que jogar muita bola nesses próximos 3 jogos aí, e até o final desse campeonato brasileiro, para conseguir esses 9 pontos. Eventualmente eu acho que vai conseguir. São 5 jogos em casa daqui até o fim do brasileiro. Depois de Grêmio tem Cruzeiro, Cuiabá. Agora me falhou a memória. Mas eu lembro que Cruzeiro, Cuiabá fecha com Flamengo. Tem mais alguns nesse meio aí que eu não vou lembrar. Mas enfim, jogos em que a equipe vai ter que cortar um dobrado aí para conquistar esses 9 pontos que livrariam a equipe do rebaixamento, né? E aí sim, eu gostaria que isso acontecesse o quanto antes, para que o Dorival pudesse testar algumas coisas já visando a próxima temporada. Porque é isso, o São Paulo joga por esse final de ano para não ter mais chances de rebaixamento e para testar coisas. Acho que tem espaço para o Rames também, ir pegando ritmo com o time. Inclusive, eu começaria o jogo de sábado com ele, para mudar algumas coisas, ver quem que vai ficar, quem que não vai ficar para o elenco do ano que vem. E testar opções, né, variações táticas, enfim, começar a ter um esboço do time para o ano que vem, que vai passar por algumas mudanças, né? Alguns jogadores emprestados não vão ficar, David é um deles, o Erisson também provavelmente vai embora, o São Paulo vai tentar dar ritmo para ele nessa reta final de ano. Ele se machucou muito, se ele demonstrar ali um bom nível, talvez ele fique, né? Porque o São Paulo, se ele não ficar, o São Paulo vai buscar um lateral, um reserva para o Caleri. Então é uma posição que o São Paulo meio que está carente ali. Mas são questões a serem vistas aí nessa reta final de temporada, que o Dorival vai ter que quebrar a cuca. Mas isso depois de conquistar os benditos 9 pontos, né? Ontem também o Vasco venceu, um destaque aqui para o gol do Paê. O Vasco saiu da zona de rebaixamento, empurrou o Santos, que joga hoje contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Se vencer, devolve o Vasco para a zona de rebaixamento. Esses dois vão ficar nessa briga aí até o final, eu acho. A não ser que apareça ali algum Cruzeiro, um Corinthians, que também está num momento instável e acabe tropeçando e caindo, né? Mas me parece que a briga tá se fechando ali para esses times. Ontem o Bahia venceu, também se distanciou da zona de rebaixamento. Mesmo com a vitória, o Goiás se manteve na zona, porque os times que estavam acima dele venceram, então não mudou porra nenhuma na situação do time. E é isso, brigar pelo rebaixamento é difícil, cada jogo é um cenário, e aí você entra numas de, por exemplo, mesmo que você vença, você não saia, né? E é aí quando começa a bater o desespero, porque a equipe não começa a ter que sempre fazer a mais, e para essas equipes que estão lá embaixo é sempre difícil. Já fazer o simples, imagina fazer a mais. Então é complicado. E me parece que vai ficar 2 vagas em aberto aí, né? Hoje tá Goiás e Santos, América e Coritiba acho que já podem... Esses são os únicos times, inclusive, que podem pensar no campeonato de 2024, né? Porque tá muito claro que não vão ter forças para sair. O Coritiba tá com 20 pontos e o América com 18, é o lanterna. É uma maior diferença aí de 10 pontos para Santos e Goiás, que tem 30, e são os times de cima ali na zona de rebaixamento. Então é uma situação bem difícil aí para as duas equipes. Se o Coritiba conseguir sair, vai ser um milagre, e não me parece, porque o time realmente é muito fraco. Mas é isso. Destaque para a vitória do Botafogo, que também oficializou o Lúcio Flávio, né, como técnico até o final do ano. A equipe chegou a 59 pontos, 10 de diferença para o Bragantino, que ainda é o vice-líder.
Se vencer hoje, a diferença cai aí para 7 pontos. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Lembrando que amanhã tem o É Uma Farsa, final de semana, aí tem rodada do Brasileirão. Teremos América e Corinthians. Aliás, Corinthians e América, jogo na Neoquímica Arena. E é isso. Domingo também tem final da Série C e voltaremos na terça-feira com Champions League, hein? É isso aí. Valeu, falou e até amanhã.